Então vamos receber o pregador, nosso pastor Joel, né, que vai estar trazendo aí a mensagem, a palavra de Deus para o vosso coração. Vamos receber com uma salva de palmas para Jesus. Está aí, Joel. Deus abençoe. Aleluia, mais forte, as palmas são para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Graças a Deus. Boa noite, irmãos, paz seja convosco. É uma grande alegria poder estar aqui nesta noite para juntos meditarmos na palavra de Deus. E eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia, que você a abrisse em Tiago, no capítulo 1. Quem achou aí, diga glória a Deus. Quem não achou, diga espera aí. Todo mundo já achou, que beleza. Nós estamos intercedendo hoje pelo mês de maio e o mês de junho. E eu queria aproveitar a oportunidade. Mês de maio a gente lembra dos Dia das Mães. Queria honrar a minha mãe, que é uma inspiração para a minha vida. Que Deus a abençoe. E que Deus abençoe todas as mães, todas as famílias aí, hoje que estamos intercedendo pelo mês de maio. E o mês de junho também, mês de junho, me vem à memória o Dia dos Namorados. Então, que Deus abençoe todos os namorados, em especial a minha eterna namorada. Junho é um mês muito especial, porque além de ser o Dia dos Namorados, é o mês do aniversário da minha eterna namorada, minha esposa, Luciana. Queria dizer que você é muito especial, você é uma bênção de Deus na minha vida. Agora vamos ler aqui a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 17 ao 22. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Feche seus olhos neste momento. Pai amado, Deus soberano, aqui eu estou, Senhor, na tua casa, juntamente com os meus irmãos, e reconheço, Senhor, que de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer, Pai. Por isso, Senhor, eu me humilho debaixo das tuas poderosas mãos, e peço a Deus que o Senhor permita que eu seja um canal, que eu seja um instrumento para trazer a tua mensagem, o teu recado nesta noite. Fala conosco, Senhor, opera a mudança, opera a transformação, opera a renovação nas nossas vidas. Senhor, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, Deus. E agora, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo toda barreira, todo embaraço, todo espírito que segue entendimento, todo espírito de desânimo, todo espírito de depressão, em nome de Jesus, eu repreendo agora, e que o teu poder, Pai, venha se manifestar aqui nesta casa, aqui neste lugar, em cada casa, em cada lar que está nos acompanhando nesta noite. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, e desde já te agradecemos. Amém e amém. Pode se sentar, em nome de Jesus. Deixa eu ficar atento no horário aqui. Muito bem, meus irmãos. Ao longo da história, a gente observa muitos artistas,
muitas pessoas que tinham talentos, dons, e que marcaram épocas com as suas obras. Você consegue puxar na memória aí uma obra de arte famosa? O que te vem à mente quando você pensa numa obra de arte? E eu queria dizer para você que se você for a uma biblioteca, hoje quase que a gente não vai, né? Antigamente nós íamos mais às bibliotecas. Mas se você for a uma biblioteca, você vai poder pegar um livro ali e quem sabe ler uma obra de Monteiro Lobato. Talvez um poema de Machado de Assis. Quem sabe uma poesia de Carlos Drummond de Andrade. Se você for até o Museu do Louvre, em Paris, você vai poder contemplar uma obra maravilhosa do pintor Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. Se você for até a Academia das Belas Artes, em Florença, na Itália, você poderá contemplar uma das mais notáveis esculturas do artista Michelangelo, a escultura de Davi. Se você visitar os museus, se você visitar esses locais de exposição, você vai ficar ali encantado com essas obras de arte, pinturas maravilhosas, esculturas maravilhosas. Deus, Ele dá dons às pessoas para que elas possam compor coisas maravilhosas, escrever poemas lindos, pintar quadros lindos. Mas nessa noite eu queria chamar a tua atenção para algo. Se você for até um espelho qualquer, se você for ali no banheiro e olhar no espelho, você vai ver uma obra especial de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, você é uma obra de Deus. Dá uma olhadinha nos olhos dele, olha, ele é uma obra de Deus. Fala para ele de novo, você é uma obra de Deus. Estamos aqui na campanha, o céu aberto, estamos intercedendo por este ano de 2021. E é importante que nós entendamos que nós somos uma obra de Deus. Efésios, no capítulo 2, no verso 10, veja o que a Bíblia diz. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Tem uma tradução que diz assim, porque somos criação sua, criação dele, criados em Cristo Jesus. Nós somos obra das mãos de Deus. E quando você olha a obra da criação, você vai perceber isso. Deus, Ele cria todas as coisas pela sua palavra. Haja luz e houve luz. Deus, Ele vai criando todas as coisas por meio da sua autoridade, por meio da sua palavra. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Mas agora Deus decide criar o homem. E quando Deus vai criar o homem, Ele não simplesmente fala. A Bíblia diz em Gênesis que quando Deus foi criar o homem, Ele formou o homem. As mãos poderosas de Deus moldaram o homem do pó da terra. E não simplesmente as mãos poderosas de Deus moldaram o homem, mas Deus vem e sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. E o homem é feito alma vivente. Uma obra perfeita de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Mas a Bíblia diz que o pecado, por causa da desobediência de Adão e Eva, o pecado entra na humanidade, e ele prejudica essa obra perfeita. De uma hora para outra, por causa do pecado, o artista e a obra ficaram desconectados. A criatura e o Criador ficaram separados, ficaram desconectados por causa do pecado. É o que a Bíblia diz, o pecado
faz separação entre o homem e Deus. Então nós falamos da obra da criação, e o pecado, atrapalhando ali, aquela obra perfeita, aquela obra especial de Deus, que era o ser humano. Então Deus, Ele provê uma nova obra, a obra da salvação. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio ao mundo, morreu na cruz, pagando pelos nossos pecados, e nos reconciliando com o Criador, nos reconciliando com o maior de todos os artistas. E no momento que você aceitou Jesus, o mesmo artista que criou o homem ali no Gênesis, ele opera em nós a obra da regeneração, o novo nascimento. Você nasceu de novo, você foi ali regenerado pelo poder de Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O maior de todos os artistas, ele vem e ele faz você de novo. É isso que aconteceu quando você aceitou Jesus. Significa que aquele homem cheio de pecados, aquele homem com uma vida toda atrapalhada, se tornou nova criatura. Significa que aquela mulher que era mal vista, que era criticada pelos outros, se tornou nova criatura. Você é uma obra de Deus. Você é uma obra de Deus. Você é nova criatura. E nós falamos da obra da criação, falamos da obra da salvação. Quando você aceita Jesus de fato, algo acontece no mundo espiritual, o novo nascimento, você é separado para Deus, você é justificado. Mas a Bíblia, ela nos dá a entender que a obra que se inicia quando nós somos salvos, ela não termina ali. E é aí que muitos cristãos se perdem, é aí que muitas pessoas que vêm à igreja, acabam vindo à igreja e gastando o seu tempo, e não veem mudança, não veem transformação nas suas vidas, porque é necessário entender, que no momento da salvação, se inicia uma obra, a obra das nossas vidas. Eu queria que você pensasse na sua vida nesta noite, uma vez que nós estamos fazendo essa analogia, que nós somos obra do maior de todos os artistas, que você pensasse na sua vida como um quadro, ou que você pensasse na sua vida como uma escultura que está sendo feita. Veja o que a Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. O quadro das nossas vidas está no processo de pintura. A história das nossas vidas está no processo de escrita. Estamos iniciando o ano de 2021, é o primeiro mês do ano. E eu queria chamar a sua atenção, porque a história da sua vida, ela está sendo escrita. E você tem o livre-arbítrio, você tem poder de escolha. Você pode escolher tocar a sua vida sozinho, escrever a sua história sozinho, ou você pode escolher se render àquele que é o autor da vida. Se você escolher tocar a sua vida sozinho, aí é com você. Mas se você abrir o seu coração e permitir que o maior de todos os escritores
te ajude a escrever a história da sua vida, você vai experimentar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Você é uma obra nas mãos de Deus. Mas é necessário que você abra o seu coração. Nós precisamos abrir os nossos corações e pedir para que o Senhor nos mostre a sua vontade, nos direcione, nos guie, nos ensine. Como que eu consigo isso? Gastando o seu tempo na presença de Deus. Como que eu consigo isso? Meditando na palavra de Deus. Como que eu consigo isso? Vindo até a casa de Deus. Esses dias eu vi uma frase muito interessante que dizia assim: a mesa da qual você se alimenta, essa mesa te define. Se eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso escolher me assentar à mesa, onde tem as coisas de Deus. Muitas vezes nós gastamos o nosso tempo nas redes sociais, nos vídeos do YouTube, nós maratonamos na Netflix, e depois chegamos na igreja, desesperados: pastor, não está acontecendo nada na minha vida, pastor. A mesa da qual você se alimenta, ela define você. Porque quando você se enche de Deus, quando você se enche da palavra, no momento em que as circunstâncias surgem, sabe o que acontece, meus irmãos? Você confessa a palavra. Aquele alimento, ele te sustenta. Aquela reserva te sustenta. E nessa noite, Deus te trouxe aqui. Nessa noite, você que está na sua casa, Ele quer que você entenda: você é uma obra nas mãos dEle. E a obra nas mãos dEle, assim como um pintor que está pintando um quadro, assim como um escultor que está construindo ali uma estátua, que está fazendo uma escultura, assim como um escritor que está escrevendo um livro, a obra passa por processos. Existem processos para que uma obra de arte venha a ser realizada, venha a ser concretizada. E na nossa vida também é assim. O pastor acabou de falar que Deus está permitindo que o mundo passe por essa provação. E aqueles que permanecerem firmes, que confiarem em Deus, são os que vão vencer. É uma prova que veio sobre a humanidade. E se nós queremos ser aprovados, precisamos entender que existem processos. Os processos de Deus na nossa vida, nem sempre nós compreendemos. A nossa mente, ela é limitada. Você olha, você enxerga alguns metros à sua frente. Mas pense, meu irmão, Deus, Ele olha, Ele enxerga. A Bíblia diz que 1 dia e 1000 anos é a mesma coisa para Deus. A Bíblia diz que luz e trevas são a mesma coisa para Deus, não tem nada encoberto para Ele. Ele sabe todas as coisas. Ele está além do tempo. Passado, futuro e presente não existe para Deus, Ele está além do tempo. Sabe o que isso significa? Significa que Ele sabe o que é melhor para você. Sabe o que significa? Significa que Ele pode te conduzir ao melhor caminho, ao melhor plano, ao melhor projeto. A Bíblia diz: considera o Senhor como o Senhor de todos os seus caminhos. Ele sabe o que é melhor. Ele enxerga além. Muitas vezes não entendemos o agir, o trabalhar, os processos de Deus na nossa vida. E talvez alguns a gente nem vai entender mesmo. Agora, a Bíblia, ela nos desafia em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, a colocarmos a nossa confiança no Senhor. Eu não sei qual é a luta que você está passando, qual é a batalha que você está enfrentando, eu não sei como está o seu coração hoje, mas eu sei o que a palavra diz para você.
E sabemos que todas as coisas, veja o que a Bíblia está dizendo, todas as coisas, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu não sei te explicar como, irmão. Eu não sei te dizer como, mas eu sei que isso vai acontecer. A prova que você está passando, ela não vai te destruir. A prova que você está enfrentando, ela não vai te derrubar. Se você permanecer firme, ela vai contribuir para o seu bem. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E algumas vezes a gente entende o trabalhar de Deus, algumas vezes fica muito claro, e nas Escrituras nós observamos isso. Veja, Davi, quando ele enfrenta um urso, um leão, ele estava passando por um processo, ele estava sendo preparado. Deus estava forjando um guerreiro, que iria lá na frente vencer o gigante Golias. Quando Davi estava pastoreando ali no anonimato, ele enfrentou, o urso enfrentou o leão no anonimato. Deus estava forjando o coração de um rei. Davi estava sendo preparado para ser rei. Quando Deus, ele torna Ana, a Bíblia diz que Deus cerrou a madre de Ana, Deus tornou Ana estéril. Não foi o diabo não, foi Deus, está lá, depois você leia lá. Deus estava preparando Ana para que ela fosse a mãe do grande profeta Samuel. Pedro estava passando por um processo. Jesus, ele vem caminhando por sobre as águas, os discípulos acham que é um fantasma. Pedro fala, se é o Senhor, manda que eu vá encontrar com o Senhor andando por sobre as águas. E Jesus fala, vem. Então Pedro, ele começa a andar por sobre as águas. Pedro estava experimentando um processo. De repente Pedro olha para o vento, ele olha para o mar e ele começa a afundar. E Jesus estende as mãos e salva Pedro e traz Pedro para o barco. Pedro estava passando por um processo, aprendendo que jamais se deve tirar os olhos de Jesus. O pastor pregou alguns dias atrás, aquela passagem de Josafá, os nossos olhos estão em ti. Quem sabe você está igual Pedro. O vento da pandemia, as ondas da pandemia estão ali, assustando você, mas eu digo, olhe para Jesus. Quem sabe você está sentindo que você vai afundar, irmão, confie em Jesus, porque assim como Jesus estendeu as mãos para Pedro e trouxe Pedro para o barco, Jesus está estendendo a mão para você, está te dizendo, eu que te sustento, eu que preservo a sua vida. Os discípulos estavam passando por um processo quando eles estavam dormindo no barco e veio a tempestade. Eles estavam aprendendo que a presença de Jesus faz toda a diferença. Eu não sei como está o barco da sua vida hoje, mas eu queria que com os olhos da fé você enxergasse aí, Jesus está no barco da sua vida. Veja com os olhos da fé, Ele está no barco. Jesus no barco significa que o barco não vai afundar. Jesus no barco significa que pode vir a tempestade, pode vir o vendaval, pode vir o problema que for, você não vai afundar. Ele está na sua vida. Ele prometeu, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Jesus disse mais, João 14, 26, 27, falando também do Espírito Santo, que está nas nossas vidas, olha só, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não fique preocupado, não fique com medo, receba a paz que vem do alto. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto,
E nós estamos na campanha do céu aberto. Um salmo que eu sempre cito aqui, eu queria citar mais uma vez nessa noite, porque ele traz refrigério. Eu não sei como está o seu coração. Agora estamos voltando aí para a fase vermelha, mas olha o que a Bíblia diz para você. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei qual a batalha que você está enfrentando, mas eu quero citar para você o que a Bíblia diz em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Muitas vezes nós paramos nessa parte, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, mas o texto vai mais além, ele traz uma explicação, um motivo porque você deve lançar, porque ele tem cuidado de vós. Entregue todas as suas preocupações, entregue tudo nas mãos dele, porque ele se importa com você. Coloque tudo nas mãos dele, porque ele cuida de você. Coloque tudo nas mãos dele, faça as suas petições, ore, entregue a ele, porque ele vai junto com você. Você não está sozinho. Nós falamos sobre a obra da criação, falamos sobre a obra da salvação, a obra da nossa vida. E quando eu estava, para a gente encerrar aqui, quando eu estava meditando na palavra, já que estávamos fazendo essa analogia sobre obras de arte, você deve se lembrar do incêndio que aconteceu algum tempo atrás, lá no Museu de Artes de São Paulo, o MASP. Muitas obras de arte se perderam por causa daquele incêndio. Mas algumas foram reconstituídas, foram retrabalhadas, foram recuperadas. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas olha o que a Bíblia diz em Isaías, no capítulo 64, no versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, a obra das Tuas mãos. Como está a sua vida hoje? Como está a obra da sua vida hoje? Quem sabe, assim como algumas daquelas obras que estavam ali naquele incêndio, precisaram de uma restauração, talvez a sua vida também esteja precisando de uma restauração. Talvez você veio aqui nessa noite como a sua última tentativa, a sua última esperança. Quem sabe você sintonizou aí no YouTube, no Facebook, como a sua última esperança, a sua última tentativa. Mas eu quero te dizer, talvez você se sinta como um vaso quebrado, um vaso rachado. Quem sabe a sua vida está como um quadro sem cor. A Bíblia fala a respeito de Raabe. Raabe era uma prostituta que morava em Jericó. Ela ouviu falar do Deus dos hebreus e ela creu, ela escondeu os espias. E olha o que Deus fez na vida de Raabe. Raabe, ela foi aceita como uma cidadã ali do povo de Deus. Ela que era uma prostituta, que era uma pessoa mal vista, agora ela é aceita no povo de Deus. E não simplesmente ela passa a integrar o povo de Deus, mas Deus faz com que ela permita a ela ter uma família. Uma mulher que estava na prostituição, ela é transformada e agora ela tem uma família. Mas a obra de Deus vai muito mais além, porque Ele é o maior de todos os artistas, Ele é o maior de todos os escultores, Ele é o maior pintor. Não simplesmente Raabe é aceita pelo povo de Deus, não simplesmente Raabe constitui uma família, Raabe, ela também tem a honra de estar na genealogia do Senhor Jesus Cristo. O nome dela está escrito na história. Veja Zaqueu, cobrador de impostos, mal visto. Jesus entra na casa de Zaqueu e faz uma obra nova na família de Zaqueu, na vida de Zaqueu.
Veja Paulo, ele era assassino de cristãos, era uma pessoa improvável, esse aí não tem jeito, esse aí vai direto para o inferno, mas Deus disse que Paulo era para ele um vaso escolhido. Paulo era improvável, mas Deus chama os improváveis. Quem sabe a sua vida hoje está toda destruída. Quem sabe você aí, marido, está traindo a sua esposa. O diabo está destruindo a sua casa. Quem sabe você, esposa, está traindo o seu marido. O diabo está destruindo a sua família. Quem sabe você está dando golpes. Você está enganando pessoas. Quem sabe a sua vida é uma vida marcada por intrigas. Você anda fazendo fofoca. Você anda falando mentiras. Quem sabe na sua casa você está gastando o seu tempo na pornografia. Mas Jesus está te chamando nesta noite. Volte para a minha presença. Volte para mim. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós o barro e Tu o nosso oleiro. E todos nós, obra das Tuas mãos. Em Jeremias, no capítulo 18, fala que o oleiro estava ali na roda, trabalhando o barro, e de repente, aquela obra ela se desfaz, e o oleiro começa a refazer aquele vaso novamente. Jesus está te chamando nesta noite. Eu quero fazer você de novo. Eu quero mudar a sua história. Eu quero mudar a sua família. Eu quero mudar a sua vida. Eu quero consertar aquilo que você estragou. Jesus está te chamando nesta noite para uma mudança. Jesus está nos chamando para uma transformação. Deus não quer que você seja mais um vaso rachado, um vaso trincado. Mas Ele quer que você seja uma obra em suas mãos. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Já estou terminando aqui. O Espírito Santo está trazendo aí no seu coração o que você precisa consertar. Deus está trazendo agora as nossas mentes, as nossas vidas, a área da nossa vida que nós precisamos sujeitar a Ele. Perceba, meus irmãos, não adianta buscarmos simplesmente as bênçãos de Deus. É mais importante buscar o Deus da bênção. Você pode até receber uma bênção, mas se você tiver Jesus na sua vida, se você entregar o controle da sua vida nas mãos dEle, você não vai ter simplesmente as bênçãos, você vai ter tudo. As bênçãos na vida de quem tem Jesus são simplesmente consequências. As bênçãos alcançam as pessoas que se entregam a Deus. Eu não sei, eu não vim aqui nessa noite para julgar você, muito pelo contrário. Eu vim para te dizer que tem esperança para você. Eu vim para te dizer que o ano de 2021 é o ano da sua mudança, é o ano da sua transformação, é o ano da sua vitória. Eu vim aqui para te dizer que Deus não só quer te restaurar, mas Deus também quer te usar. Existe um breve texto. Quem sabe você diga, eu não tenho condições, eu não tenho jeito. A minha vida, eu não nasci para isso, esse negócio de fazer a obra. O pastor acabou de falar aqui que esse ano a ênfase vai ser ganhar almas. E Deus quer te restaurar, porque se você for restaurado, você vai poder fazer a obra, você vai poder ganhar almas. Deus quer nos despertar, porque se nós nos despertarmos, nós vamos ganhar almas. Essa igreja vai encher.
E talvez você diga: eu não tenho condições, eu não tenho jeito, eu não nasci para isso. Mas veja, se Abraão era velho demais, se Isaac era sonhador demais, se Jacó era trapaceiro, se Moisés era gago, se Gideão tinha medo, se Sansão era mulherengo, se Raabe era prostituta, se Jeremias era jovem demais, se Davi foi adúltero e assassino, se Isaías tinha lábios impuros e pregou nu, se Jonas fugiu de Deus, se Noemi era viúva e desamparada, se Jó perdeu tudo o que tinha, se João Batista era esquisito, se Pedro negou a Cristo, se os discípulos duvidaram da ressurreição, se Marta se preocupava demais, se Maria Madalena tinha sido possessa e prostituta, se a mulher samaritana tinha se divorciado muitas vezes, se Zaqueu era pequeno e feio, se Timóteo tinha doenças, se Paulo já tinha matado crentes, se Lázaro já tinha sido morto, e Deus usou todas essas pessoas, como é que você tem coragem de dizer que Deus não pode te usar? Deus, Ele chama os improváveis nessa noite. Quem sabe o diabo disse: você não tem jeito, mas o Espírito Santo está dizendo: você tem jeito. Quem sabe o diabo soprou na sua cabeça: você é um derrotado, mas Jesus está te dizendo: não, você é mais do que vencedor. Para encerrarmos, eu queria cantar rapidamente essa canção. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti, envolto em tua presença, envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração, leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração pra ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento, leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração pra ti. Lamento, cante ao Senhor. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração, leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração pra ti. Lamento por viver
só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero, Deus maravilhoso, Deus soberano, tu sondas e conheces, Senhor, os nossos corações. O Senhor é o oleiro, o Senhor é o oleiro. O Senhor é o oleiro, o Senhor é o maior de todos os artistas, e nós somos a obra nas tuas mãos, Senhor. Se derrame diante dele, se entregue a ele nesta noite. Diga: Senhor Jesus, eu quero a tua mudança hoje. Eu quero a tua mudança, eu quero ser transformado, eu quero ser mudado. Muda a minha história, Jesus. Abra o seu coração nesta noite. Deixa que Ele te mude, deixe que Ele te transforme, deixe que a palavra mude você. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de. Você pode cantar isso? Só quero a ti, nada mais. Cante. Nada além de. Deus está reconstruindo você. Deus está mudando a sua história. Oh, 2021 vai ser um ano diferente. 2021 vai ser um ano diferente. A sua vida vai ser diferente. O Espírito Santo está te tocando aí. Você vai ganhar almas para Jesus. Você vai ter muito mais força. Você vai avançar. Você vai conquistar. Podem cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Deus vai fazer a diferença. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero